volto a chamar o cientista político Christopher Garman, que segue com a gente aqui. O presidente Lula falando, então, em convivência democrática na adversidade. Mas, apesar disso, a maior parte aí dos governadores da oposição ao governo Lula não estiveram presentes, não fizeram a convivência democrática na adversidade que Lula falava. A gente teve aí a presença de Cláudio Castro, por exemplo, outros governadores que também são de oposição, mas quase todos aí da oposição, que é uma minoria, sim, convenhamos, optaram por não comparecer, como, por exemplo, Tarcísio de Freitas. Gostaria de te ouvir. Sim, acho que também existe uma diferença entre a posição de governador de estado e a presidência da Câmara de Deputados, não é? A gente olha a posição do Arthur Lira, na fala do presidente Lula, ele pelo menos fez uma retórica eloquente, argumentando que são adversários políticos de um lado, mas depois de estar na presidência da Câmara, ele representa a instituição. Mas o fato é que hoje a Câmara de Deputados e a base parlamentar dos partidos chamados Centrão estão vendo assim, o atual governo com uma posição um pouco mais favorável. Todos em Brasília e parlamentares estão enxergando que o presidente Lula goza de uma taxa de aprovação popular de 55, 56 pontos percentuais, que é até quase idêntica aos índices de aprovação que ele obteve logo depois que ele ganhou a presidência da República. Então, não teve nenhuma queda de apoio popular. Já tem uma visão no Congresso Nacional que esse governo, na palavra de lideranças que eu converso, periga dar certo. E quando você tem uma perspectiva mais favorável, econômica, política, de qualquer presidente, a posição desse presidente perante o parlamento melhora. O custo de virar suas costas ao governo diminui, e até porque nas suas bases eleitorais o capital político do presidente está maior. Então, acho que toda a relação negocial entre o Congresso Nacional de um lado e o Palácio Planalto do outro melhora com essa perspectiva política nacional. Agora, sendo governador de estado de um partido que se opõe ao governo e você é um adversário político, eu acho que existe uma tendência do governador ter uma posição um pouco mais distante. Não antagônica abertamente, não querendo brigar com o Palácio Planalto, até porque existe uma cooperação entre o governo federal e estadual. A gente viu essa cooperação nas negociações ao redor da reforma tributária, onde o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiou essa reforma, mas poder comparecer num evento como um novo PAC, que é um evento mais político e reempacotando medidas do governo, tentando chamar atenção para todas as investidas, isso sim, pelo menos é um evento mais alinhado com o projeto do Executivo e acho natural que os governadores de oposição não compareçam para não ser vistos como politicamente alinhados com o atual governo. Aproveito justamente para te perguntar qual que é a importância desse anúncio, o novo PAC que vinha sendo já anunciado, que na verdade seria lançado logo, uma expectativa muito grande em torno do novo PAC. Todo mundo falava sobre isso. Agora, o que a gente viu, na verdade, no primeiro semestre foi o Ministério da Fazenda, especialmente, conseguindo aprovar a maior parte dos seus projetos prioritários, ainda com outros objetivos em frente para o segundo semestre. Mas agora, qual que é a importância desse novo PAC, especificamente, para o governo Lula nesse segundo semestre? Acho que o novo PAC não representa um anúncio de recursos novos em si só, não é? O que isso representa é você reempacotando medidas que o governo já estava colocando na prática. Os recursos do orçamento federal para o novo PAC são determinados pela regra fiscal e também os projetos orçamentários, então um deriva do outro, então não são novos recursos, mas o que o PAC faz são duas coisas. De um lado, você acaba priorizando certos projetos do Executivo e colocando foco na execução e a coordenação interministerial de um lado e também a coordenação federativa do outro. Então, não querendo dizer que o PAC não tem nenhuma relevância no lado da execução desses projetos, tem sim. Organiza as prioridades de investimentos, focos também de poder atrair capital privado para projetos estruturantes e também financiamento de bancos públicos. Então, acho que coloca uma certa ordem nesse ciclo de investimentos. Fica claro
o foco também em temas mais ambientais. Isso também vai ficar claro quando o governo vai anunciar o seu pacote de transição ecológica. Vai ter vários projetos de energias renováveis, assim por diante. O foco do lado social, então você prioriza esse aspecto, e do lado de investimentos públicos para transporte. Então, acho que eu diria que é mais um guia de como organizar as prioridades do governo, mas em termos de volume de recursos, é algo que você está reempacotando algo que já estava sendo negociado. Número 2, eu diria o seguinte: o espaço orçamentário para poder executar também vai depender do debate macroeconômico que nós estamos vivendo hoje, né? E a grande dúvida no mercado financeiro é se, de fato, o governo vai conseguir atingir suas metas fiscais para 2024, 2025, que pelo menos estipulam zerar o déficit primário de 1 ponto percentual desse ano para quase zero no ano que vem. E isso vai depender de arrecadação, capacidade de você ter uma fonte de receita. E a grande pergunta é: se não tiver fonte de receita, o que o governo vai fazer? Vai aumentar o déficit fiscal ou vai cortar assim, gastos discricionários, que inclui rubricas de gastos que estão no novo PAC? Então, veja que talvez o volume de recursos talvez não está totalmente dado, vai depender de como que o governo vai manejar essas escolhas difíceis pela frente, se eles não conseguirem a fonte de financiamento para poder cumprir as suas metas fiscais. Então, em termos políticos, é claro que tudo isso assim, algo que a classe política agrada a classe política, ter recursos, projetos para poder estar associado, trazer benefícios para os seus estados. Então, facilita essa relação com o Congresso. Mas eu só diria, novamente, o motor de tudo isso é se a economia vai crescer, se a receita virá para poder financiar tudo isso. Se isso não vier, aí os benefícios do PAC vão se diminuindo ao longo do tempo. Perfeito, Garman.